Oi, gente! Eu fui para Viena, na Áustria, passei 3 dias lá e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas imagens para vocês terem ideia de como foi a viagem e também vou contar para vocês um pouco mais do nosso roteiro que a gente fez lá. Então, contextualizando a viagem, a gente foi para Viena, eu e meu namorado, porque eu dei os tickets para ele pra gente ir no show do Coldplay e o show seria lá em Viena, então a gente acabou combinando nessa viagem como show. Nós fomos de avião aqui da nossa cidade de Düsseldorf, na Alemanha, e deu mais ou menos 1h30 de avião até Viena. Viena é a capital da Áustria e é uma cidade rica em cultura, em arquitetura, em arte, em música. E é uma cidade que super vale a pena visitar porque tem muita história. Inclusive é onde Mozart nasceu e também é a cidade onde a Isabel da Baviera, mais conhecida como a Sissi, morou, depois que ela se casou com o Francisco José I, que em alemão se chama Franz Josef. É engraçado como os nomes mudam, né, do alemão para o português. A Sissi, né, como eu falei, era Isabel da Baviera, mas na verdade em alemão o nome dela é Elisabeth. Então é um pouco diferente. Inclusive, se vocês não viram a série da Sissi, eu não vou dar spoiler aqui, mas é uma história que realmente vale muito a pena saber. Então, se você tá um pouco interessado numa história, assim, de reis, rainhas, imperatrizes, imperadores, assista essa série porque vale muito a pena e a história dela é uma das mais legais dessa galera aí. Então, como foi a minha primeira vez em Viena, nosso foco foi primeiramente em conhecer a cidade. Então, a gente não focou muito em entrar em lugares, em fazer assim algo muito intenso, visitar vários museus ou visitar várias galerias de arte, essas coisas, porque eu realmente queria andar pela cidade, eu queria ver os prédios, ver a arquitetura, aproveitar a comida e não ficar o dia todo dentro de um museu, uma coisa assim. Eu acho que esse tipo de passeio vale muito mais a pena quando você já conhece a cidade. Mas como a gente ia passar 3 dias lá, tinha vários prédios importantes que eu queria ver de fora. E se a gente acabasse entrando em cada coisa, não ia dar muito tempo de ver as outras coisas. Então no primeiro dia a gente chegou lá mais ou menos no meio-dia. E como Viena é uma cidade muito grande, para você sair do aeroporto até chegar no centro, onde provavelmente vai ser o teu hotel, demora um pouco. A gente demorou acho que 1h30 para chegar até no centro da cidade. E, como eu falei, a gente foi por causa do show. O show já seria no dia que a gente chegou, que era na quinta-feira. Então a gente não ia ter muito tempo ali, a gente só ia ter a tarde, né, pra aproveitar. Então a nossa ideia foi de primeiramente ir no centro da cidade, tomar um café lá, andar um pouco pela cidade e aí depois já se preparar, ir pro show e tudo mais. A gente escolheu um café, que era um café bem tradicional lá, e tinha uma fila enorme. A gente ficou, eu acho que uma meia hora na fila, até conseguir entrar no café. E aí a gente já experimentou 2 pratos típicos de Viena. O primeiro é a Zachertorte. É uma torta de chocolate que foi feita em 1832. Acabei de ler aqui. Foi feita pelo Josef Zacher, por isso que tem o nome Zachertorte. Então a torta de Zacher. E essa torta ele fez para o príncipe Metternich. E aí ficou super conhecida na época e é até hoje um dos pratos principais da Áustria. E aí o segundo prato que a gente experimentou aí nesse café foi o Kaiserschmarrn, que é como se fosse uma massinha de panqueca toda quebrada e polvilhada com açúcar de confeiteiro. Foi dedicada em especial pro Franz Josef, o imperador ali, o marido da Sissi, que vocês vão conhecer porque vocês vão assistir a série. No final do vídeo eu vou deixar os valores para vocês saberem um pouquinho mais quanto que vocês vão talvez gastar se vocês forem comer esses pratos típicos na Áustria. Depois de enfrentar a fila, depois de comer um bolo, a gente tava com as energias carregadas de volta. Foi andar um pouco pela cidade. Nós passamos no Hofburg, que é o lugar onde a Sissi morava com o Franz. Também é um lugar onde tem o museu da Sissi. A gente continuou, andou pela cidade, passou pelas lojas e tudo mais. Nessas cidades, o centro tem vários prédios históricos e tudo mais, né? Então, enquanto a gente passeava ali vendo as lojas, a gente também chegou até o Stephansdom, que era a catedral ali no centro da cidade. Uma catedral com um estilo, uma arquitetura românica e gótica, então é uma mistura. E nessa catedral a gente conseguiu entrar de graça, então realmente a gente aproveitou para passar ali,
Então tem alguns lugares, principalmente igrejas, catedrais, que você consegue entrar sem pagar. Aí fomos jantar antes de ir pro show. Então realmente a gente foi assim, do café para um passeio, pra janta e pro outro passeio. Essa viagem virou só em comer, pra falar a verdade. A gente decidiu ir pro show de bicicleta, foi super legal, porque a gente conseguiu, assim, ver muito mais da cidade. A gente foi passeando por um parque super lindo. Então valeu super a pena ter essa ideia de ir até lá de bicicleta. Não precisou pegar metrô ou pagar um táxi, que seria super caro. O show foi super legal. Infelizmente, por direitos autorais, eu não posso colocar aqui o vídeo com as músicas, né, com o som. Mas eu vou deixar aqui a imagem pra vocês verem. O show do Coldplay valeu muito a pena. Tinha uma atmosfera super legal. A galera tava toda muito animada. Eles fizeram realmente assim uma festa no show e foi muito legal. O tempo também estava ótimo, então foi tudo de bom. No segundo dia a gente já começou indo tomar um café super reforçado, a gente fez um brunch. Era um café super legal. E depois de tomar esse café, a gente saiu então bater perna pela cidade de novo. Nós passamos pelo Museu da História da Arte e pelo Museu de História Natural. Os dois prédios são um na frente do outro. Essa é a minha voz gripada passando aqui pra contar pra vocês que a gente achou uma sombra e aproveitou pra descansar ali um pouco no parque. Ali em frente tinha a Ilha dos Museus, que é um complexo com 6 museus diferentes. Tem museu de arquitetura, museu de artes modernas, também tem alguns museus para crianças. E, enfim, é um complexo ali, também é uma área bem legal. Tinha uma área para as pessoas ficarem deitadas, vários bancos, com guarda-sol, tinha muitos cafés também. Então a gente deu uma passada por ali só para conhecer também de fora o complexo. Aí a gente continuou passando pelas lojas, a gente entrou em algumas lojas, parou também em drogarias para comprar água, também para comprar protetor solar, porque a gente tinha esquecido, tava um calor nesse dia. Enquanto a gente tava andando pela cidade, a gente deu de cara com uma amiga do Linus. Enfim, e daí foi super engraçado, porque ela já tinha falado pra gente que tava lá, e aí a gente tava andando pela cidade e encontrou ela. Aí nós fomos os 4 então tomar um café. E foi legal também porque o namorado dela já morou em Viena, então ele conhecia alguns cafés, algumas coisas que não eram tão turísticas. A gente passou em 3 cafés diferentes e à noite a gente foi pro Prata, que é um parque, na verdade é o parque onde tem um estádio também de futebol, que era onde foi o show na quinta-feira. E aí a gente voltou lá naquele lugar, porque o Prata ele é como se fosse um parque de diversões que tá aberto o ano todo. Tava tendo nesse parque também a Copa Europa de 3 contra 3 no basquete. Eu não sei se vocês viram isso, mas até nas Olimpíadas tava tendo e tal, competições, né? E, enfim, a gente sempre assistiu nas Olimpíadas. E aí quando a gente viu que tava tendo a Copa Europa lá, a gente decidiu ir. E também foi super legal, a gente conseguiu ver um jogo da Alemanha contra a Sérvia. Então foi bem bacana também, e era uma coisa que a gente não tinha planejado, mas a gente viu que tava rolando e fomos lá. Aí o terceiro e último dia, que foi no sábado, aí a gente já foi direto pro Palácio Schönbrunn. Era o palácio de residência de verão da família imperial de Viena. Um palácio também assim com jardins enormes, tem muita coisa lá, é uma área enorme. A gente andava e não acabava aquilo. E realmente a gente também só foi para visitar por fora. Tava super calor nesse dia, então a gente só andou ali pelos jardins, tentou sempre procurar uma sombra pra não ficar se queimando também no sol, porque realmente tava muito quente. E aí a gente passou então a manhã ali, e aí à tarde a gente foi direto pro centro de Viena, em Karlsplatz, que é uma praça ali onde também tem a Catedral de Karl, que é uma igreja enorme, super bonita também. A gente não conseguiu entrar na igreja, ela era super bonita de fora também, era um estilo assim mais barroco, era no centro da praça. E aí por volta tinham alguns outros prédios também mais históricos, também tinha a antiga estação de Karlsplatz, que hoje em dia não é mais uma estação de trem, mas é um museu. E também tinha a ópera lá perto, que também era um prédio muito legal. Então a gente só ficou andando ali por essa região. E aí à noite a gente já foi direto para um dos restaurantes mais tradicionais que tem em Viena, que é o Figlmüller. E a gente foi lá comer o prato típico, que é o Wiener Schnitzel. É uma carne, é um filé de carneiro bem fininho, empanado e assado. Um prato super típico da região. Tem alguns lugares que também fazem com carne de porco, então um filezinho de porco. Esse restaurante que a gente foi já existe
desde 1905. Então é super tradicional e é super conhecido por servir esse prato. E aí a gente fez a nossa reserva e foi lá já às 5 da tarde para comer, que não tinha como fazer mais reserva depois desse horário. E aí é uma dica também que eu deixo para vocês. Toda vez que vocês quiserem conhecer algum restaurante em específico, principalmente esses restaurantes mais tradicionais, não deixem de reservar. Porque a hora que a gente saiu desse restaurante, tinha uma fila enorme. A gente saiu do restaurante, ainda estava dia, a gente foi na beira do rio, que é o Donau, o nome do rio, que é o rio principal ali cortando Viena. E aí a gente pegou umas coisas para beber e ficou lá na beira do rio, então aproveitando esse pôr do sol e bebendo e esperando o tempo passar. Então, como eu prometido, agora eu vou falar para vocês um pouco do preço da alimentação e também dar algumas dicas para vocês. Como essas cidades, elas vivem muito do turismo, né? Obviamente que as comidas que são mais típicas e que os turistas estão interessados em experimentar também são mais caras. Então, assim, normalmente você vai num café e você consegue comer um bolo aqui na Europa por uns 4 euros. Aí nessa Zahra-Torte, que a gente foi ali no primeiro café que eu contei pra vocês, o preço dela era entre 9 e 10 euros. Então, realmente é muito caro para comer um bolo. Não existe numa padaria ser normal ou num café ser normal esse preço. Então, realmente, assim, era bem salgadinho o preço. Realmente só tinha turista lá, então tem algumas coisas que a gente faz em viagem que a gente já vê que é coisa de turista, né? Então experimentar essa torta realmente era uma coisa de turista. O Kaiserschmarrn, que era aquela panquequinha que eu falei pra vocês, era ainda mais caro, era entre 12 e 13 euros. O café em Viena a gente também achou muito caro, no geral. Qualquer café que a gente foi, a gente pagou num cappuccino 5 euros. Aí o Schnitzel, que era aquela carne que eu falei pra vocês daquele restaurante tradicional que a gente foi. O valor lá era 25 euros só o prato com a carne e ainda você tinha que pegar um acompanhamento. Então o acompanhamento ali ia também entre uns 5 a 10 euros. E a bebida, a cerveja era também entre uns 5 euros, o vinho entre uns 6 a 7 euros a taça. Mas se você for numa padaria, por exemplo, e pegar uma baguete, um sanduíche mesmo numa padaria, você vai pagar ali em torno de uns 5 euros. Então vale muito mais a pena, se você estiver querendo economizar, não ir tomar café num desses cafés especiais, mas ir numa padaria, que vai ser bem mais barato. Aqui na Europa tem muito costume, assim, né, de pegar um gelato, um sorvete, mas também é relativamente caro. A bola do sorvete vai custar em torno de uns 2 euros. Normalmente você tem alguns lugares que você só consegue pegar, tipo, em tamanhos. Por exemplo, tamanho pequeno, médio ou grande. E aí o tamanho pequeno vai ser ali com umas 2 bolas e vai ter um valor de uns 4 euros. E a dica que eu dou pra vocês é sempre pesquisar pelo Google Maps os restaurantes. Porque lá você também consegue ver, tem um símbolozinho assim do dinheiro, e aí você consegue ver lá quantos desses símbolozinhos que tem. Então, por esse símbolozinho, vocês já conseguem ter uma ideia se o restaurante é um restaurante mais barato ou mais caro, e você também consegue, normalmente pelo Google Maps, ver o cardápio. E aqui na Europa é super comum do cardápio já ter os preços, eu não sei como é que é no Brasil. E aí, então já tem os preços também, então você já consegue ter ideia, primeiramente do que tem para comer lá e também de quanto custa. Então é bom sempre fazer essa pesquisa antes pelo Google Maps para você ver o restaurante que você tá indo. A minha dica, né, além de tudo, para vocês conseguirem economizar com a comida e com bebida, é passar em mercados e drogarias. Às vezes um lanche ali por 3 euros, um sanduíche, tem salada também no mercado pronta para levar, com garfo, com tudo. Então realmente tem muita opção nos mercados e aí você consegue economizar, porque ir no restaurante sempre vai ser um pouco mais caro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Foi um pouco diferente esse formato. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de legal e me deem assim um feedback para eu saber o que tá legal ou até o que eu posso trazer, talvez uma próxima viagem, mostrar mais para vocês. Então, por favor, comentem aqui, deixem o like de vocês e se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Tchau!